Tchau, bem. Tá. Declaro aberta a segunda reunião ordinária da Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer da proposta emenda à Constituição 215-A, demarcação das terras indígenas. Encontra-se sobre as bancadas cópia da ata da primeira reunião ordinária realizada em 17 de março de 2015. Tendo em vista a distribuição antecipada, indago aos senhores parlamentares se há necessidade da leitura da ata. Está dispensada a leitura por solicitação do deputado Henrique Moura. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, coloque em votação. O deputado que aprova permaneça como se encontra. A ata está aprovada. Expediente. Comunico aos senhores deputados o recebimento de seguinte correspondência. Ofício 6015 da delineância do PV, indicando o desligamento do deputado Paulo Teixeira, indicando o deputado Léo de Brito. Ofício 364 do PSDB, indicando o deputado Ricardo Trípoli e Rocha para suplente desta comissão. Ofício 6415 da aliança PSDB, indicando o deputado Davidson Mangalhães, Ricardo, PCdoB Bahia, para titular da comissão. Ordem do dia. Deliberação do requerimento. Requerimento 115 do senhor Nilson Leitão, que requer informações do ministro do Estado da Justiça, cadastro da ONGs que atuam na questão indígena, bem como o orçamento desta parte destinado à questão indígena, e repassado às ONGs 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. Consulta o plenário se algum deputado deseja encaminhar contra a matéria. Não havendo... Senhor presidente, só gostaria de sugerir aqui, nós estamos com 5 requerimentos aqui, um é informações e o outro é convocação. Então eu sugeria aqui para, no lugar de convocar, convidamos aí os ministros aí eu acho que fica tudo certo, aí nós podemos aí botar em bloco isso também, do item 1 e 3 aqui. Tudo bem, havendo as sugestões, a presidência vai acatar. Em votação, requerimento 113 do deputado que aprova, permaneça cristão, os contrários, se levante. Aprovado. Requerimento do deputado Nilson Leitão, que solicita seja convocado o senhor ministro secretário de Direitos Humanos, presidente da República, para estar esclarecimento essa comissão. Transforma em convite. Ele vira convocando, vira em convite. Em votação, convite. Aprovado. Requerimento número 3, do Nilson Leitão. A convite também o ministro de Saúde. Bem serviço. Encaminho, concedo a palavra, se alguém quiser falar. Em votação, aprovado. Quarto requerimento, seja convidado o ministro da Justiça para esclarecer comissão de investigação a respeito de desvio de recursos federais da comunidade indígena. Aprovado. Convidado, aprovado. O quinto, convocação do ministro da Saúde para também convidado, aprovado. Mais algum? Tem alguma palavra? Ok. Então já completa a reunião de hoje. Senhor presidente. Pois não. Aqui, senhor presidente. Com a palavra, amigo. Por favor, eu quero só dar um testemunho da situação, por exemplo, da reserva Raposa Serra do Sol, lá de Roraima, que foi demarcada. A Raposa Serra do Sol foi demarcada, foi feito um apelo muito grande para que permanecesse na Raposa Serra do Sol os plantadores de arroz, que significava uma faixa
muito pequena do tamanho da reserva que foi demarcada. Era uma fatiazinha na beirada da demarcação da reserva, na beira do rio Arariquara. E, entre outros apelos, até de indígena, da comunidade indígena que vivia lá, e não foi atendido às reivindicações, os apelos do governo do Estado, dos deputados estaduais, dos vereadores, do prefeito do município. Nenhum apelo desse surtiu efeito. E a reserva foi demarcada. Ok, é um fato consumado, não vamos mais discutir, já é fato, já está demarcado, os arrozeiros já saíram. Ok, mas eu quero só relatar a situação que ficou a reserva agora. Nós estamos lá numa área de fronteira, parte com a Guiana e parte com a Venezuela. Essa área de fronteira hoje ela está sendo usada por garimpeiros, por traficantes. Isso é informações da própria Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal. E a área ficou uma área extensa, enorme na área de fronteira, e os índios estão lá abandonados à própria sorte. A FUNAI, infelizmente, eu tive na FUNAI, a FUNAI não tem estrutura, não tem orçamento, não tem as mínimas condições de dar um apoio aos indígenas da Raposa Serra do Sol. O garimpo, o pessoal explora parte guianense, parte dos guianenses explora pelo rio que tem na fronteira. Eles colocam as balsas, eles colocam o material deles no rio, qualquer coisa eles passam para o lado de lá e está salvo. Então, eu quero só dar esse testemunho e dizer que, infelizmente, as reservas são demarcadas, a imprensa nacional e internacional, a ZONG, houve todo um aparato de apoio para que essa reserva fosse demarcada. Agora, depois que foi demarcada, sumiu a ZONG, sumiu a imprensa, e os índios estão lá abandonados. E o que é pior? E o que é pior nisso tudo? Os índios estão deixando as comunidades indígenas, estão indo para a periferia da cidade. A periferia da cidade hoje, de Boa Vista, está inchada com a quantidade de indígenas, e aí não tem qualificação para trabalhar, estão lá passando necessidade, aumentando a exploração sexual, a violência na capital Boa Vista. Então eu quero aqui dar esse testemunho e dizer que as reservas que estão sendo demarcadas, há um interesse grande da FUNAI, da ZONG, da imprensa para que seja demarcado. Agora, depois que demarca, estão lá abandonadas, e as energias nas comunidades indígenas? Quem é que vai manter a energia na comunidade indígena? Então, é uma área da União que tem restrições para o governo do Estado atuar, tem restrições para o município atuar. Então, é lamentável a situação que vive hoje a reserva Raposa Serra do Sol. Obrigado. Muito bem. Tato, deputado Tato. Presidente, de fato, muito ainda precisamos fazer para criar as condições para dar uma assistência à saúde, educação, segurança para os povos indígenas no Brasil. Acho que tem muita coisa para fazer, como também muita coisa para fazer do ponto de vista geral. Mas especificamente no caso de Raposa Serra do Sol, e aí eu estou falando de conhecimento, hoje a comunidade está desenvolvendo de forma autônoma os seus projetos de geração de renda. Hoje vivem mais felizes do que viviam na época em que tinha os fazendeiros lá em seu território. E eu queria até uma oportunidade, porque, inclusive, parte da questão que o colega levantou tem a ver com os requerimentos que nós acabamos de aprovar aqui, que aí também vamos conversar, também especificamente sobre Raposa Serra do Sol, podemos até verificar. Mas tem um outro projeto que valeria a pena a gente conhecer, que é um projeto de energia eólica, chamado Cruvianas, que está sendo desenvolvido pelos indígenas lá da Raposa Serra do Sol, e que é uma coisa revolucionária. Revolucionária e que, de repente, o próprio estado de Roraima como um todo, porque é um problema sério, a questão da produção de energia lá,
né? Que pode ser, e até porque tem muito vento, né? É um estado que tem muito vento, tem um potencial muito grande, que vale a pena, inclusive, conhecer o projeto que está em andamento, já em funcionamento, lá na Raposa Serra do Sol, porque pode ser aproveitado, inclusive, para o Estado, para atender a população do Estado de Roraima, inclusive. Bem, deputado Cofati. Edmilson. Tá. Edmilson. Obrigado, deputado Nelson Marquesani. Olha, eu queria... Foi bom levantar essa questão sobre Raposa Serra do Sol e a importância das audiências que nós aqui deliberamos para que possamos balizar as próximas decisões, as decisões da própria comissão, né? Porque eu tenho lido, acompanhado, se eu tivesse direito a arrependimento de ter apoiado a decisão do governo federal, do então ministro Tarso Genro, e do Supremo Tribunal Federal, da desintrusão de Raposa Serra do Sol, eu teria até um motivo, sabe por quê? O quartieiro foi para o Pará destruir os lagos do Arari, no Marajó, pessoal. Usar agrotóxico, produção de arroz nas várzeas do Marajó, e comprando terras que são terras da União. 100% das terras são terras de marinha na Ilha do Marajó, que não é ilha, é um arquipélago, são 16 municípios, maior que Portugal, né? Então esse seria um motivo para arrependimento, porque ele já havia, deputado, é bom que se diga, responde a processos. Olha, implosão de pontes, com utilização realmente de artifício de bombas, contratação de um militar da reserva do exército venezuelano, que já na reserva foi contratado para trabalhar a resistência dos arrozeiros, contra a ação definida pelo Supremo e executada pelo governo federal, obediente ao Supremo Tribunal. Já em última instância, não havia mais recurso, né? Então são 5 etnias, os Garincó, os Macuxi, que eu acho que é o povo principal, os Taurepang e outros, e até onde eu sei, o clima de paz voltou. Havia um verdadeiro conflito provocado internamente aos povos, porque alguns já, mesmo tribalizados, já eram assalariados pelos arrozeiros e foram usados para usar a voz do índio contra a desintrusão, mas eram 7 arrozeiros. Realmente não pode prevalecer a vontade de um número tão pequeno, considerando a quantidade de etnias, e lá numa região tão importante para a identidade nacional, não é? Então, eu pessoalmente tenho uma avaliação bastante diferente, mas nós vamos poder debater. É lógico. Agora, só para completar uma ideia que eu acho que essa comissão pode ajudar muito o Brasil, é que nos debates que surgiram, ficou aquela afirmação de que, se der terra para o índio, se demarcar a terra, e nós não vamos ter mais a presença das Forças Armadas, e, nesse sentido, o tráfico de armas, de drogas, estará liberado, etc. Né? E isso ficou muito claro que as Forças Armadas, com demarcação ou não, têm presença lá a hora que quiserem. Então, acho que esse é um desafio que realmente nós temos que debater, e aquele debate, eu concluo com essa expressão, presidente, aquele debate do processo eleitoral, eu acho que nós temos que chamar o presidente a assumir responsabilidade. Segurança é uma coisa muito complexa, mas tem o debate estrito senso de segurança, para além das políticas sociais, para evitar que muitos jovens, inclusive, entrem no crime por falta de perspectiva de futuro. Mas eu acho que há um papel das Forças Armadas nas faixas de fronteira para combater o tráfico de drogas e armas. Eu acho que isso é sério, e a gente nunca debate com firmeza isso. Eu acredito que é a hora de que essa comissão pode contribuir com isso, para chamar, quem sabe, oficiais, para ver o que é que falta. É recurso, não é? Porque impedimento não há, nunca houve, não é? E sempre houve esse tipo de problema nas milhares de quilômetros de fronteira que nós temos, que felizmente temos, mas que não deixa de ser uma fragilidade assim, para a nossa soberania e segurança. Registrado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião.